Os manos ainda não tinham voltado da maloca do governo e a patroa veio no quarto para consolar Macunaíma. Brincaram. Depois de brincarem, o herói pegou no choro. Quando os manos chegaram, toda gente se sarapantou porque eles tinham 5 metros de altura. Não vê que o governo estava com 1000 vezes 1000 pintores já encaminhados para mandar na pensão da Europa, e Macunaíma ser nomeado era mais sono. Dia de São nunca ficava muito longe. O invento tinha favado e os manos ficaram compridos por causa do desaponto. Quando enxergaram o mano chorando, se assustaram bem e quiseram saber a causa. E como esqueceram o desaponto, voltaram pro tamanho de dantes, Maanap já velhinho e gigue na força do homem. O herói fazia. Ili. Tequetec me embromou. Ili. Comprei-me cura dele. 40 contos me custou. Então os irmãos se descabelaram. Agora não era possível mais irem na Europa, não, porque possuíam só a noite e o dia. Levaram-na prantina enquanto o herói esfregava o óleo de andiroba no corpo pros mosquitos não amolarem, e adormecia bem. No outro dia amanheceu fazendo um calorão temível e Macunaíma suava que mais suava de um lado para outro, enraivecido com a injustiça do governo. Quis sair para espairecer, porém aquela roupa tanta aumentando o calor. Teve mais raiva. Teve raiva por demais e maliciou que ia ficar com o Butecaiana, que é a doença da raiva. Então exclamou: Ara! Ande o quente, ria-se a gente. Tirou as calças para refrescar e pisou em cima. A raiva se acalmou no sufragante, e até que muito satisfeito Macunaíma falou pros manos: Paciência, manos. Não vou na Europa, não. Sou americano. E meu lugar é na América. A civilização europeia de certo esculhamba a inteireza do nosso caráter. Durante uma semana os três vararam o Brasil todo pelas restingas de areia marinha, pelas restingas de Mato Ralo, barrancas de Paranãs, abertões, corredeiras, carrascos, carrascões e chavacais, coroas de vazante, boqueirões, mangas e fundões que eram ninhos de geada, espraiados, pancadas, pedrais, funis, bocainas, barroqueiras e rasouras. Todos esses lugares, campeando nas ruínas dos conventos e na base dos cruzeiros para ver se não achavam alguma panela com dinheiro enterrado. Não acharam nada. Paciência, manos. Macunaíma repetiu Macambúzio. Jogamos no bicho. E foi na Praça Antônio Prado meditar sobre a injustiça dos homens. Ficou lá encostado num plátano muito bem. Todos os comerciantes e aquele despropósito de máquina passavam rentinho do herói grugunzando sobre a injustiça dos homens. Macunaíma já estava disposto a mudar o dístico para pouca saúde e muitos pintores. Os males do Brasil são a quando escutou um Aili, chorando atrás. Virou e viu no chão um ticutico e um chupim. O ticutico era pequetitinho e o chupim era macota. O ticotiquinho ia de um lado para outro acompanhado sempre do chupinzão chorando. Pro outro dar de comer para ele. Fazia raiva. O ticotiquinho imaginava que o chupinzão era filhote dele, mas não era não. Então voava. Arranjava um de comer por aí que botava no bico do chupinzão. Chupinzão engolia e pegava na manha outra vez, e ele: Mamãe. Telo de comer. Telo de comer. Lá na língua dele. O ticotiquinho ficava azaranzado porque estava padecendo fome e aquele nhen azucrinando ele, atrás, diz que a telo de comer. Telo de comer. Não podia com o amor sofrendo. Largava de si, voava buscar um bichinho, uma quirarinha, todos esses decumês.
Botava no bico do Chupinzão, Chupinzão engolia e principiava atrás do Ticotiquinho outra vez. Macunaíma estava meditando na injustiça dos homens e teve um amargor imenso da injustiça do Chupinzão. Era porque Macunaíma sabia que de primeiro os passarinhos foram gente. Feito nós. Então o herói pegou num porrete e matou o Ticotiquinho. Foi-se embora. Depois que andou légua e meia sentiu calor e lembrou de beber pinga para refrescar. Trazia sempre num bolso do paletó uma garrafinha de pinga presa ao puito por uma corrente de prata. Desarrolhou e chupitou de manso. Eis senão quando escutou atrás um aili, chorando. Virou sarapantado. Era o Chupinzão. Ili. Papai, é telo de comer. Telo de comer. Lá na língua dele. Macunaíma ficou com ódio. Abriu o bolso onde estava guardado aquilo do Micura e falou: Pois coma então. Chupinzão pulou na beira do bolso e comeu tudo sem saber. Foi engordando, virou num pássaro preto bem grande e voou pros matos gritando à finca. A finca é o pai do Vira. Macunaíma seguiu o caminho. Légua e meia adiante estava um macaco mono comendo coquinho baguaçu. Pegava no coquinho. Botava no vão das pernas junto com uma pedra, apertava e juque. A fruta quebrava. Macunaíma veio e esgorejou com a boca cheia d'água. Falou: Bom dia, meu tio, como lhe vai? Assim, sobrinho. Em casa todos bons? Na mesma. E continuou mastigando. Macunaíma ali, sapeando. O outro inquisilou assanhado. Não me olhe de banda que não sou quitanda, não me olhe de lado que não sou melado. Mas o que você está fazendo aí, titio? O macaco mono soverteu o coquinho na mão fechada e secundou. Estou quebrando os meus tualiquissus para comer. Vá mentir na praia. Uai, sobrinho, se tu não dá crédito então pra que pergunta? Macunaíma estava com vontade de acreditar e indagou. É gostoso, é? O mono estalou a língua. Xi. Prove só. Quebrou de escondido outro coquinho, fingindo que era um dos tualiquissus e deu para Macunaíma comer. Macunaíma gostou bem. É bom mesmo, tio. Tem mais? Agora se acabou, mas se o meu era gostoso, que fará os vossos? Come eles, sobrinho. O herói teve medo. Não dói não. Qual, se até é agradável. O herói agarrou num paralelepípedo. O macaco mono rindo por dentro ainda falou para ele. Você tem mesmo coragem, sobrinho? Boni te ó macaxeira como tó. O herói exclamou empafioso. Firmou bem o paralelepípedo e juque. Nos tualiquissus. Caiu morto. Ó! Macaco mono caçoou assim. Pois, meus cuidados, não falei que tu morrias. Falei. Não me escutas. Estás vendo o que sucede pros desobedientes. Agora, e sique. Trânsite. Então calçou as luvas de balata e foi-se. Daí a pouco veio uma chuvarada que refrescou a carne verde do herói, impedindo a putrefação. Logo se formou um poder de correições de formigas. Guaju-guajus e murupetecas pro corpo morto. O advogado fulano, atraído pelas correições, topou com o defunto. Abaixou, tirou a carteira. Do cadáver, porém, só tinha cartão de visita. Então resolveu levar o defunto para a pensão, fez. Carregou Macunaíma nas costas e foi andando. Porém o defunto pesava por demais e o advogado viu que não podia com o peso.
Então arreou o cadáver e deu uma coca de vara nele. O defunto ficou levianinho e o advogado fulano pôde levá-lo pra pensão. Maanap chorou muito se atirando sobre o corpo do humano. Depois descobriu o esmagamento. Maanap era feiticeiro. Logo pediu de emprestado para a patroa 2 cocos da Bahia, amarrou-os com nó cego no lugar dos toaliquissus amassados e assoprou fumaça de cachimbo no defunto herói. Macunaíma foi se erguendo muito desmerecido. Deram guaraná para ele e daí a pouco matava sozinho as formigas que ainda o mordiam. Estava tremendo muito porque por causa da chuvarada a friagem batera de repente. Macunaíma tirou a garrafinha do bolso e bebeu o resto da pinga para esquentar. Depois pediu uma centena para Maanap e foi até um chalé jogar no bicho. De tarde, quando viram, a centena tinha dado mesmo. E assim eles viveram com os palpites do humano mais velho. Maanap era feiticeiro. 13. A piolenta do Jigue. No outro dia, por causa da machucadura, Macunaíma amanheceu com uma grosseira pelo corpo todo. Foram ver e era erisipa, doença comprida. Os manos trataram dele bem e traziam diariamente para casa todos esses remédios para erisipela que os vizinhos e conhecidos, todos esses brasileiros aconselhavam. O herói passou uma semana de cama. De noite sonhava sempre com embarcações e a dona da pensão. Quando vinha de manhã por amor de saber como ia, o herói dizia sempre que embarcação significava na certa viagem por mar. Depois saía deixando sobre a cama do enfermo o estado de São Paulo. E o estado de São Paulo era um jornal. Então Macunaíma gastava o dia lendo todos esses anúncios de remédios para erisipa. E eram muitos anúncios. No fim da semana o herói estava descascando bem e foi na cidade buscar sarna para se cocar. Andou banzando, e muito fatigado por causa da fraqueza parou no Parque do Anhangabaú. Chegará bem debaixo do monumento a Carlos Gomes, que fora um músico muito célebre e agora era uma estrelinha do céu. O ruído da fonte murmurejando na tardinha dava pro herói a visagem das águas do mar. Macunaíma sentou no parapeito da fonte e assuntou os baguais marinhos de bronze chorando água. E lá na escureza da gruta, por detrás da tropilha, presenciou uma luz. Fixou mais e distinguiu uma embarcação muito linda que vinha boiando sobre as águas. É uma vigilenga, murmurou. Porém a nau vinha chegando cada vez maior. É um gaiola, murmurou. Mas o gaiola vinha chegando tão tão que o herói deu um salto sarapantado e gritou na boca da noite ecoada: é um Vaticano. O navio já vinha bem visível por detrás dos baguais de bronze. Tinha o corte da velocidade no casco de prata e os mastros inclinados para trás estavam cheios de bandeiras que o vento da correria imprensava entre as lâminas de ar. O grito chamara os choferes da esplanada e todos curioseavam o gesto parado do herói e seguiam o risco do olhar dele, batendo na fonte escura. Que foi, herói? Olha lá. Olha o Vaticano Macota que vem vindo sobre as águas imensas do mar. Aonde? Por detrás do cavalo de estibordo. Então todos viram por detrás do cavalo de estibordo o navio chegando. Já estava bem perto e ia passar entre o cavalo e a parede de pedra. Já estava na boca da gruta. E era um navio Guaçu. Não é Vaticano, não. É o transatlântico fazendo viagem por mar. Gritou um chofer japonês que já fizera muita viagem por mar. E era um transatlântico enorme. Vinha iluminado, relampeava todo de ouro.
e prata embandeirado e festeiro. Os óculos das cabinas eram colares. No casco e nos 5 decks empoleirados corria a música entre a gentana dançando mexida no cururu. A choferada comentava: "É do Lloyd." "Não, é da Hamburgo." "Vá saindo." "Tô percebendo." "Então." "É e o piroscafo Conte Verde." "Em vez." E era o piroscafo Conte Verde, sim. E era a mãe d'água que vinha bancando o piroscafo pra atentar o herói. "Gente. Adeus, gente. Vou pra Europa que é melhor. Vou em busca de Venceslau Pietro Pietra que é o gigante Piaimã comedor de gente." Que o herói discursava. E toda a choferada abraçava Macunaíma se despedindo. O vapor estava ali e Macunaíma já pulara no cais da fonte para subir a escadinha do piroscafo Conte Verde. Todos os tripulantes na frente da música acenavam chamando Macunaíma e eram marujos forçudos, eram argentinos finíssimos e eram tantas donas lindíssimas pra gente brincar até enjoar com os balangos das ondas. "Desce a escadinha, capitão!" que o herói exclamou. Então o capitão tirou o cocar e executou uma letra no ar. E todos os marujos, os argentinos finíssimos e as cunhãs lindíssimas pra Macunaíma brincar, todos esses tripulantes soltaram vaias macotas, caçoando do herói enquanto o navio manobrando sem parar dava popa pra terra e flechava de novo pro fundo da gruta. E todos aqueles tripulantes viraram doentes com Erisipa sempre caçoando do herói. Quando o piroscafo atravessou o estreito entre a parede da gruta e o bagual de bombordo, a chaminizona cuspiu uma fumaçada de pernilongos, de borrachudos mosquitos pólvora mutucas, marimbondos cabas potóis mosca de ura, todos esses mosquitos afugentando os motoristas. O herói sentado no rebordo da fonte penava todo mordido e com mais Erisipa, mais, todo erisipelado. Sentiu frio e veio febre. Então espantou com um gesto os mosquitos e caminhou para a pensão. No outro dia Giguê entrou em casa com uma cunhatã, fez ela engolir 3 bagos de chumbo para não ter filhos e os 2 dormiram na rede. Giguê tinha se amulherado. Ele era muito valente. Passava o dia limpando a espingarda e afiando a lamparina. A companheira de Giguê todas as manhãs ia comprar macaxeira prós 4 comerem e se chamava Suzy. Porém Macunaíma, que era o namorado da companheira de Giguê, todos os dias comprava uma lagosta para ela. Punha no fundo do jamaxi e por cima esparramava a macaxeira pra ninguém não maliciar. Suzy era bem feiticeira. Quando chegava em casa deixava a cesta na saleta e ia dormir para sonhar. Sonhando ela falava pra Giguê: "Giguê, meu companheiro Giguê, estou sonhando que tem lagosta por debaixo da macaxeira." Giguê ia ver e tinha. Todos os dias era assim e Giguê tendo amanhecido com dor de cotovelo desconfiou. Macunaíma percebeu-a dor do mano e fez uma mandinga para ver se passava. Pegou-o numa cuia e de noite deixou-a no terraço, rezando manso: "Água do céu, vem nesta cuia. Paticlo, vem nesta água. Moposeiro, vem nesta água. Sivuimo, vem nesta água. Omas Popo, vem nesta água. Os donos da água enxotem a dor de corno. Aracu, Mecumecuri, pai, que venham nesta água. E enxotem a dor de corno se o doente beber esta água. Em que estão encantados os donos da água." Deu pra Giguê beber no outro dia, porém não surtiu efeito não, e o mano andava muito desconfiado. Quando Suzy se vestia para ir na feira, assobiava o fostrote da moda pro namorado ir também. O namorado era Macunaíma, ia a
Companheira de Jiguê saía e Macunaíma saía atrás. Andavam brincando por aí e quando chegava a hora da volta já não tinha macaxeira a mais na feira. Pois então Suzy disfarçando ia atrás da casa. Sentava no jamaxi e puxava uma porção de macaxeira de dentro do mas só. Todos comiam muito bem, só Maanape resmungava. Caboclo de Taubaté, cavalo pangaré, mulher que mija em pé. Libera nós dominé. E empurrava a comida. Maanape era feiticeiro. Não queria saber daquela macaxeira não e, como andava curtindo fome, passava o tempo mastigando ipadu pra enganar. De noite, quando Jiguê queria pular na rede, a companheira dele principiava gemendo, falando que estava empanzinada de tanto engolir caroço de pitomba. Era só pra Jiguê não brincar com ela. Jiguê teve raiva. No outro dia ela foi na feira e assobiou o fostrote da moda. Macunaíma saiu atrás. Jiguê era muito valente. Pegou-o numa miraçanga enorme e foi devagarinho atrás deles. Procurou e encontrou Suzy com Macunaíma de mãos dadas no Jardim da Luz. Já estavam se rindo um pro outro. Jiguê desceu a miraçanga nos dois. Levou a companheira para a pensão e deixou o mano fatigado na beira da lagoa entre cisnes. Do outro dia em diante Jiguê é que fazia as compras deixando-a companheira presa no quarto. Suzy sem que fazer passava o tempo contrariando a moralidade, mais uma feita o santo Anchieta vindo ao mundo passou pela casa dela e por piedade ensinou-a a catar piolhos. Suzy possuía uns cabelos ruivos à la garçone e sustentava muitos piolhos, muitos. Agora não sonhava mais que tinha lagostas por debaixo da macaxeira nem não fazia imoralidades. Quando Jiguê partia ela tirava os cabelos espetando-os no porrete do companheiro. Catava piolhos. Mas tinha muitos piolhos, muitos. Então com medo que o companheiro apanhasse ela no trabalho, falou assim: Jiguê, meu companheiro Jiguê, quando você volta do mercado, bate primeiro na porta, bate todos os dias uma porção de tempo pra mim ficar contente e ir cozinhar a macaxeira. Jiguê falou que sim. Todos os dias ia no mercado comprar macaxeira e quando voltava batia demorado na porta. Então a cunha botava os cabelos na cabeça e ficava esperando o Jiguê. Suzy, minha companheira Suzy, bati uma porção de vezes na porta. Será que você alegrou? Muito. Ela fez. E foi cozinhar a macaxeira. E todos os dias eram assim. Mas tinha muitos piolhos, muitos. É. Que ela contava os catados um por um e por isso os piolhos aumentavam. Uma feita Jiguê matutou no que ficava fazendo-a companheira quando ele ia no mercado e teve vontade de assustá-la. Fez. Virou de pernas pro ar e veio andando nas pontas das mãos. Abriu a porta e assustou Suzy. Isso ela gritou botando afobada a cabeleira na cabeça. E os cabelos da testa ficaram no cangote e os cabelos do cangote ficaram na testa escorrendo. Jiguê xingou Suzy de porca e deu nela até escutar alguém subindo a escada. Era Chico vindo de baixo. Então Jiguê parou e foi afiar a bicuda. No outro dia Macunaíma estava outra vez com vontade de brincar com a companheira de Jiguê. Falou pros manos que ia numa caçada. Longe porém não foi não. Comprou 2 garrafas de licor de butiá catarinense, 1 dúzia de sanduíches, 2 abacaxis de Pernambuco e se amoitou no quartinho. Passado tempo saiu de lá e falou pra Jiguê, mostrando o embrulho. Mano Jiguê, no fim de muitas ruas, você indo, tem uma fruteira trilhada. Vi um poder de caça, vá ver. O mano espiou desconfiado pra ele, porém Macunaíma disfarçou. Bem, olhe,
Tem Pacatatu Cutia. Minto, Cutia não enxerguei. Nenhuma. Pacatatu, Cutia não. Gigue emprenhava pelas oiças mesmo, foi logo pegando na espingarda e falou. Então vou porém mano jura primeiro que não brinca com minha obrigação. Macunaíma jurou pela memória da mãe que nem olhava para Suzy. Então Gigue tornou a pegar na espingarda pai e na faca de ponta tá e partiu. Macunaíma nem bem Gigue virou a esquina ajudou Suzy. Abrindo os embrulhos e botando uma toalha da renda famosa chamada Ninho de Abelha, cujo papelão fora roubado em Muriú do Ceará-Mirim pela danada Geracina da Ponta do Mangue. Quando tudo ficou pronto, os dois pularam na rede e brincaram. Agora estão se rindo um pro outro. Depois de rirem bastante, Macunaíma falou. Desarrolha uma garrafa pra gente beber. Sim, ela fez. E beberam a primeira garrafa de licor de butiaque. Era muito gostoso. Os dois estalaram a língua e pularam na rede outra vez. Brincaram quanto quiseram. Agora estão se rindo um pro outro. Gigue andou légua e meia, foi até no fim das ruas, campeou-a fruteira uns pares de vezes, muito tempo. Jacaré achou? Nem ele. Não tinha fruteira nenhuma e Gigue voltou campeando sempre por todos os fins das ruas. Afinal subiu no quarto e encontrou Mano Macunaíma com a Suzy já rindo. Gigue teve raiva e deu uma coca na companheira. Agora ela está chorando. Gigue agarrou o herói e chegou o porrete com vontade nele. Deu que mais deu até Manuel chegar. Manuel era o criado da pensão, um ilhéu. Agora o herói está fatigado. E Gigue que vinha padecendo de fome. Então comeu as sanduíches, os abacaxis e bebeu o licor de butiá. Os dois sovados passaram a noite se lastimando. No outro dia, Gigue enfarado pegou na sarabatana e saiu para ver se encontrava a tal de fruteira. Gigue era muito bobo. Suzy viu ele sair, enxugou os olhos e falou pro namorado. Choremos não. Então Macunaíma desamarrou a cara e se arranjou para ir falar com Mano Maanape. Gigue de volta na pensão perguntou para Suzy. Onde anda o herói? Porém ela estava zangadíssima e principiou assobiando. Então Gigue agarrou no porrete, se chegou para a companheira e disse muito triste. Vai embora, perdição. Daí ela sorriu feliz. Catou sem contar todos os piolhos que restavam e eram muitos piolhos, atrelou-os a uma cadeira de balanço. Sentou nela, os piolhos pularam e Suzy foi pro céu virada na estrela. Que pula. É uma zelação. O herói nem bem viu Maanape de longe e pegou-se lastimando. Se atirou nos braços do mano e contou uma história bem triste provando que Gigue não tinha razão nenhuma para sová-lo tanto. Maanape ficou zangado e foi falar com Gigue. Mas Gigue também já vinha para falar com Maanape. Se encontraram no corredor. Maanape contou para Gigue. E Gigue contou para Maanape. Então eles verificaram que Macunaíma era muito safado e sem caráter. Voltaram pro quarto de Maanape e toparam com o herói se lastimando. Para consolar levaram ele passear na máquina automóvel.